rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. E bom, rapaziada, trazer para vocês aí um vídeo com um caminhão de notícias do Palmeiras, né, rapaziada, neste sabadão aí, né. Notícias muito importantes do Palmeiras. O Palmeiras ganhando um reforço caseiro muito importante, né. O Piquerez, rapaziada, se lesionou no jogo contra a Inglaterra aí pela seleção do Uruguai, rapaziada. Uma lesão gravíssima aí, vou estar trazendo tudo para vocês no vídeo daí. E o Botafogo, né, estipulou o preço para vender o Danilo. E o Facincani deixou para vocês ver qual a possibilidade do Danilo vir para o Botafogo. Então, rapaziada, não perca nem um minuto desse vídeo. Assista até o final, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Michele, por falar em cenas, eu vi a cena da contusão do Piquerez no amistoso contra a Inglaterra. Ai, o jogador da Inglaterra caiu sobre a perna dele e fazendo alavanca para torcer o tornozelo do Piquerez. Eu temo que tenha sido uma contusão mais séria e torço para que não tenha sido, porque a imagem não é legal. A imagem não é legal, o tornozelo dele vira e o jogador ainda cai em cima da perna fazendo o peso sobre a torção, né, do tornozelo do Piquerez. Tomara que seja ali um problema no momento, enfim, mas que ele não tenha tido algo assim mais sério, né? Por conta até da participação dele na Copa do Mundo, que é o sonho de todo jogador, claro, né? E a sequência dele no Palmeiras, enfim, mas o que vale agora é saber a situação dele clinicamente. Até domingo no Mesa Redonda a gente já vai ter mais informações também. Vamos aguardar esse exame aí, né? A torcida para que ele se recupere. E sobre o Vitor Roque, é uma belíssima notícia a volta dele e que ele consiga engatar uma sequência para que o Ancelotti possa olhar para ele para a próxima convocação. Ele tem chance ainda. Vitor Roque ainda corre por fora para poder ter uma vaguinha na seleção, até pelo que a gente viu no jogo contra a França. Yuri Alberto? Não. Não? Não dá. Não? Perdeu o time lá atrás, no melhor momento dele, veio aquela contusão na costela que o tirou a possibilidade de ser experimentado pelo Ancelotti. Da bola. Qual é o jogador que o Verdão continua de olho, Basejo? Olha, Michele, muito se fala sobre a possibilidade do volante Danilo retornar ao Palmeiras. Ele atualmente está no Botafogo. Foi um dos destaques da seleção brasileira ontem no amistoso contra a França. E o que a gente pôde apurar com pessoas próximas do jogador é que se o Botafogo tiver que negociá-lo na próxima janela de transferências, o Botafogo não irá pedir menos que 25 milhões de euros. Portanto, o Palmeiras, que segue observando o jogador, terá de investir pesado se quiser presentear o técnico Abel Ferreira com mais uma peça para o seu elenco e fazer um investimento aí no mesmo patamar de John Arias. É dinheiro, viu, amigos? O que foi, Garrafa? Você estava falando? Não, eu estava querendo saber por quanto que ele saiu, né? Algo em torno disso, né, Alex? Disso, né? Eu não lembro exatamente o então, valor, vai mas e vem? Foi perto. Que loucura, né? Foram 20 de euros. Pô, pagar 25 agora, me desculpe. Então, isso que eu não entendo. Você vende por menos e traz por mais? Mas eu escutei uma informação também de que o Palmeiras teria feito um acordo de cavalheiros com o Botafogo de não ir atrás do Danilo agora por conta do Marlon Freitas, que gerou um clima muito ruim no Botafogo, a contratação do Marlon Freitas por parte do Palmeiras. E se o Palmeiras fosse lá e tirasse o Danilo também, assim, houve uma conversa entre as diretorias de que o Palmeiras poderia preservar essa relação, não tirando o Danilo também do Botafogo. Agora, financeiramente falando, não seria uma boa para o Palmeiras. Esportivamente falando, seria maravilhoso, porque o Danilo é craque e para mim é titular da seleção brasileira. Para mim. Eu vou pelo lado técnico, né? O lado financeiro, obviamente, eles que se acertem lá, mas tecnicamente seria um jogador que agregaria muito ao Palmeiras. Lamentei, inclusive, quando da saída do Danilo, né? Muito. Pelo potencial que tem. É que a grana era alta, né? 20 milhões de euros na época para um jogador, por um jovem. 25 agora? Mas é que ele é novo ainda, né? É que o Danilo não ficou muito tempo na Europa. Ele se machucou no Nottingham Forest, quando ele estava virando titular, teve uma lesão grave, voltou e aí veio o interesse do Botafogo, dinheiro, Copa do Mundo e pelo menos no aspecto esportivo, o Danilo está conseguindo o objetivo que é de chegar muito perto de uma Copa do Mundo. Mas não está machucado mais. Não, o Danilo está arrebentando. Então tem que só, assim, vendo que não está machucado, pode contratar, para não ser um outro Paulinho, entendeu? Que parece que tá bom, aí chega e não tá bom. O Paulinho é outro caso que tem que ser bem devagar, aos poucos, porque é algo meio raro no mundo do futebol. Sem correria com o Paulinho, né? Aos poucos. E o Danilo tem uma coisa, ele valorizou por causa mas é mais aos poucos ainda. Da seleção, né? Pra mim, o Paulinho é pra depois da Copa do Mundo. Não dá pra ficar pensando agora em resolver as coisas do Palmeiras antes da Copa. E um jogador parado há um ano é complicado pra voltar em alto nível. Ontem o Danilo
entrou e no pouco que jogou, a draga da seleção brasileira, jogou nada, né? Aliás, acabou o jogo, Uruguai 1, Inglaterra 1. Bom resultado pro Uruguai. A Argentina joga daqui a pouquinho, então Flaco Lopes a partir das 8h15 para quem for acompanhar. Quem mais aqui hoje jogou? A Holanda 2x1 na Noruega. Alemanha 4x3 na Suíça. A seleção da Suíça vai dar trabalhinho na Copa de novo. E a Espanha fez o que quis com a Sérvia, 3x0 fora o baile. Tá atualizando resultados de futebol europeu para vocês. Mas, futebol europeu, que pode ser sim depois da Copa do Mundo, porque para mim o Danilo ontem carimbou a vaga dele na Copa. Ele entrou muito bem e deve jogar contra a Croácia. Acho que vai ratificar essa vaga na Copa do Mundo, tá? Para quem sonhava que o Danilo pudesse ainda ser contratado até hoje, que eu falei, gente, esquece, não vai ter a menor condição, que o Palmeiras foi atrás, que a Presidente voltou a gostar do Danilo. Eu acho que é bom todo mundo se preparar para uma frustração, tá? Porque é o seguinte, uma coisa é o Palmeiras ter um desejo, outra coisa é o interesse da venda, por mais que o Botafogo precise. E assim, o Botafogo hoje, ele tem uma condição em que ele precisa de grana na conta, ok? Aí você vai falar, pô, o Palmeiras vai lá, paga e põe a grana na conta do Botafogo. Mas o Botafogo, ele não tem interesse em reforçar um rival brasileiro. E outra coisa, por que ele não fez negócio agora há pouco, como se especulou, com o Nottingham Forest? Porque ele ia ficar no 0x0. Ele ainda deve ao Nottingham. Isso aí quer lucro. Ele precisa de um dinheiro em caixa para repaginar as dívidas. Então, se ele dá a dívida de volta ao Nottingham, ele fica 0x0 e não resolve nada da vida dele. Perde um jogador e ainda fica sem dinheiro. Então, o Botafogo, ele tá seguro porque ele vende para quem ele quiser, menos para o Nottingham. E eu conversei hoje com um amigo meu que trabalha nesse meio do futebol, que inclusive com pessoas próximas aí, o Danilo, e eu falei, cara, pô, meio do ano aí, será que vai rolar? Ele falou, cara, ó, a chance do Danilo jogar no Palmeiras é muito pequena, primeiro, porque ele vai estourar o número de jogos do Campeonato Brasileiro, tá? Lembrando o seguinte, atenção, tem que trazer esse cenário aqui pra vocês. Deixa eu pegar aqui a tabelinha. O Heleno só falou assim quando você procura. Dá tempo de colocar o Zé Roberto na lateral esquerda? Pois não, seria ótimo. Mas sempre quando eu preciso do celular, a internet hoje aqui também tá um negócio de louco. Então, eu peço desculpas quando às vezes eu fico enrolando aqui, que eu tô tentando abrir alguma coisa aqui, tá? Então vamos lá. O Botafogo tem o Atlético Paranaense nesse final de semana na data FIFA. O Danilo não joga. Mas aí na volta, Mirassol provavelmente não vai jogar. Então nós vamos contar aqui. Vasco, Coritiba, Chapecoense, Inter, Remo, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, Bahia. Bahia. São 9 jogos restantes. Tá? 9 jogos restantes. O Danilo, tá? Pra quem tá perguntando sobre número de jogos, etc e tal, o Danilo no Campeonato Brasileiro já tem 6, faltam 9. Ou seja, mais 6 jogos, vamos supor que ele fica poupado toma um signo amarelo, ele deve atingir essa meta e já era. Se o Danilo atingir a meta do Campeonato Brasileiro, ele não vai jogar no Palmeiras nessa temporada. Esqueçam. Tá? Isso é uma informação que eu obtive hoje. Então, muito difícil de que isso se sustente até o meio do ano. A não ser que o Danilo, sei lá, entre com litígio, tenha um problema jurídico trabalhista com o Botafogo, saia e... Nem é o perfil do Danilo, parece, né? Não. Você não imagina o Danilo fazendo isso. Até porque ele poderia ter feito e não fez agora. Exatamente. Tá? E não fez agora, porque o Botafogo, inclusive, até acertou com o cara. E o que eu falei com essa pessoa, eu falei, cara, mas, número de jogos... Falou, gente... já há muita procura do futebol europeu, porque o Botafogo sinalizou com parceiros e o Textor também, na Europa, para fazer negócio com
o velho continente. Ele ainda tem mercado na Europa. E essa convocação para a seleção, ela foi a vitrine que o Textor gostaria e precisava, ainda mais numa possibilidade de Copa do Mundo, para tirar o Danilo do interesse brasileiro, para matar de vez com esse número de jogos e vendê-lo para a Europa. E o que eu soube é ordens de dentro do Botafogo. O Danilo tem que jogar todos os jogos possíveis até o meio do ano para quebrar a concorrência no Brasil e só ter a obrigação de vendê-lo para o futebol europeu. E o staff do Danilo, é claro, quer uma venda para fora. É lógico que quer, porque é onde os caras vão ganhar mais. Uma venda para o Brasil é um preço, uma venda para fora é outra, a comissão é outra, etc e tal. É lógico que não deu certo nenhum cenário. É evidente que o jogador tem muito carinho pelo Palmeiras. Os staffs conversaram do Palmeiras com o Danilo para ver se há uma chance e tal. Mas a devolutiva foi, cara, vão atrás de um plano B. Vão atrás de um plano B. Vai ser, assim, chance remota, tá? Minha informação, que depois vai sair nos portais grandes aí, igual a do Gabriel Jesus. Já tá na capa de um portal grande hoje aí, a minha informação. Tá bom? Mas é que os caras não dão crédito, então funiquem-se, tá bom? Então eu cagueando pra vocês também. Mas aqui é onde nasce. Então quem acompanha, por isso que eu falo, vocês que acompanham o Link Alviverde, o nosso canal aqui vocês ficam sabendo de muita coisa. Quando eu trago, pode ter certeza que tá na pauta. Sem contar os nossos entrevistados aqui. Beleza? Então, ó, vem se abastecer, por isso que eu falo. Deixa like aqui nessa live, like nesse vídeo aqui, like no Link Alviverde, se inscreva aqui no nosso canal. Porque tudo que os caras escreveram hoje lá no portal, vocês já estão ouvindo aqui, tudo que eu falei pra vocês do Gabriel Jesus ao longo, desde o começo do ano. Desenhado, e ó, tá tudo provadinho aqui, ó. Entrem lá aqui, ó, no Link Alviverde, que vocês vão ver na live tudo que eu falei do Gabriel Jesus. Tá lá. O mesmo que os caras... porque o portal o cacete que postou. Vocês viram aqui, tá? E nas nossas redes sociais, inclusive, tá? Siga aí, @Link Sport Clube, tá bom? Segue a nossa rede social, tá bom? No Instagram. Mas principalmente o nosso canal aqui do Link Alviverde. Vocês vão ver que a informação aqui... não tem nada de novo. Vocês ouviram, aliás, com muito mais detalhe, modéstia à parte, tá? Com muito mais detalhe. Vocês ouviram aqui. Tem que valorizar também, eu posso, como diz a Leila, eu posso me auto-aplaudir, então, a gente tem que ser, a Vika aqui, nós temos que nos auto-parabenizar aqui quando a gente traz informações precisas pra vocês aqui. Graças a Deus que é a nossa responsabilidade. E essa é mais uma do Danilo. Já vão trazer. Então, ó, meus amigos, eu adoraria que isso... fosse o contrário. Mas eu tô trazendo pra vocês um cenário jornalístico do que vai acontecer. O Botafogo vai colocar o Danilo nos próximos 6 jogos no mínimo de Campeonato Brasileiro pra acabar com a concorrência Brasil, que o Palmeiras não vai... Gente, esqueçam. O Palmeiras não vai contratar o Danilo pra jogar Libertadores e Copa do Brasil. Esquece. Não há a menor chance. Igual era, o Palmeiras vai contratar o Pedro. Aí ele, não vai. O Pedro, porque ele só vai poder jogar Libertadores. Não vai. Ainda mais pelo valor. Esquece. O Danilo só vai jogar no Palmeiras se não for vendido esse ano, se em janeiro do ano que vem. Aí é ano que vem. Esse ano a chance é remota. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, né? Infelizmente o Piquerez se lesionou feio aí, né? Uma atuação muito feia, né? No jogo aí com um lance com o Madueke da Inglaterra, né, rapaziada? E também teve no vídeo pra vocês aí, né? A possibilidade do Danilo vir para o Palmeiras, que o Facigan trouxe aí. E, rapaziada, muito provavelmente é 0 mesmo, né? Na minha opinião, também vai ser muito difícil o Botafogo vender para um time aqui do Brasil, a não ser que ofereça muito dinheiro para um volante, né, rapaziada? Quero pedir sua opinião, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal, ative suas notificações para não perder nenhum vídeo.